aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Não está tão bem em quarentena ainda, mas estamos aí em casa, aguardando que tudo se normalize. Muito bem, gente. Tema de hoje, iremos tratar de um tema importantíssimo do direito administrativo, que vira e mexe, ele é questão de provas. Tanto na fase objetiva, mata-mata, quanto na fase discursiva, e eu já vi esse tema até em exames orais. Muito bem. Só que antes de tudo, lógico, vamos aqui aqueles protocolos iniciais, por exemplo, a mensagem do dia. Foi, nunca desista, coisas boas levam tempo, até parafraseando o saudoso Saramago, não tenha pressa, mas não perca tempo. Legal, e aproveitando o gancho aqui, os meus contatos para que vocês entrem em contato, mandem críticas, sugestões, dúvidas, feedbacks. Legal, gente. E se puderem, lógico, se inscrevam no meu canal do YouTube. E se curtirem o vídeo, dê lá um likezinho e cliquem no sininho para que sejam notificados a cada nova gravação. Beleza? Muito bem. Vamos lá então, gente. O vídeo de hoje nós iremos trocar uma ideia, bater um papo sobre os órgãos públicos independentes. Só que antes disso, vamos aqui tecer algumas considerações iniciais acerca do tema órgão público. Muito bem. Vamos lá então, gente, vamos falar aqui dos órgãos públicos. Professor, qual que seria o conceito de órgão público? Gente, na verdade, esse tema órgão público, ele se insere dentro aqui do tema estrutura da administração pública, organização da administração pública. Então, esse tema órgãos públicos, ele integra um tema maior, que é o tema organização da administração pública. Legal. E não se esqueçam, gente, de um ponto importante, A administração pública, ela tem aqui algumas divisões. Por exemplo, aqui, divisão horizontal da administração pública. Amigos e amigas, como que a administração pública, ela é dividida num prisma horizontal? É fácil. Horizontalmente falando, nós temos a administração pública direta e a administração pública indireta. Então, num prisma horizontal, como que a administração pública ela é fragmentada, como que a administração pública ela é dividida. Aqui, a administração direta e indireta, depois confiram lá no Decreto-Lei 200 de 67, que trouxe aí essa organização administrativa, Decreto-Lei 267. A administração direta, vocês sabem disso, é a administração pública centralizada. Amigos e amigas, o que é a administração pública centralizada? É aquela que é diretamente executada por quem? Pelos órgãos que integram os entes centrais. Eis aí, o início aí do nosso tema, Então, o que é a administração pública direta? É aquela administração pública centralizada. E por que centralizada? Porque será diretamente executada pelos órgãos públicos que integram os entes centrais. Órgãos públicos da União, órgãos públicos dos estados, órgãos públicos dos municípios e órgãos públicos do DF. Legal? E a administração indireta, que não nos interessa hoje, é uma das formas de se prestar uma administração pública descentralizada. A administração pública indireta é uma das formas de se prestar uma administração pública descentralizada. Aqui nós teremos aquelas famosas entidades públicas que têm autonomia financeira e administrativa. Quem são? Autarquias, por exemplo, IBAMA, fundações públicas, por exemplo, a FUNAI e o IBGE, empresas públicas, por exemplo, Correios, e sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil. A administração indireta não nos interessa hoje. Legal? Muito bem. Gente, por exemplo, como que é formada a administração pública direta da União? Então venham comigo aqui, Então, por exemplo, aqui temos a União. Gente, cuidado porque o nosso pacto federal que dá origem à República Federativa do Brasil é formado por 4 entes centrais, por 4 pessoas jurídicas de direito público. União, que representa interesses nacionais, os estados, interesses regionais, municípios, interesses locais e o DF, que foi criado para sediar Brasília, capital da República. Não se esqueçam que a nossa forma de Estado, o nosso Estado brasileiro é um Estado composto. O que é um Estado composto? É aquela forma de organização de um país onde o poder político é o quê?
pulverizado entre vários entes. Esses entes integram o pacto, em nosso caso o Pacto Federal. Legal, em nosso caso, esses entes que integram o pacto dão origem à República Federativa do Brasil. União, Estados, Municípios e DF. Não se esqueçam, esses entes que integram o Pacto Federal têm apenas autonomia, eles não têm soberania. Soberania e independência quem tem? A República Federativa do Brasil, que é fruto desse pacto. Os entes centrais que integram o pacto, no máximo o quê? Autonomia, uma certa liberdade. Autonomia FAP, financeira, administrativa e política. Por que política? Porque podem legislar. Legal? Outro ponto importante. Os entes centrais que integram o pacto, União, Estados, Municípios e DF, são pessoas jurídicas. Eles têm o quê? Personalidade jurídica própria. O que é uma pessoa jurídica? Gente, a pessoa jurídica é uma pessoa virtual que o direito cria e estabelece, e confere a ela direitos e deveres. Por exemplo, eu posso propor uma ação contra a União? Posso, pessoa jurídica, pode ser ré numa ação judicial. Eu posso com o Estado celebrar um contrato? Sim, o Estado, pessoa jurídica, eu posso com ele celebrar contratos. O município tem patrimônio próprio? Tem. Pessoa jurídica é titular de bens. Os entes centrais, eles têm personalidade jurídica própria. O que nós notaremos? Que os seus órgãos não têm. Ok? Legal. Então venham comigo, vamos lá, gente. Então, por exemplo, aqui temos a União, que é um dos entes centrais que integra o Pacto Federal e dá origem à República Federativa do Brasil. E eu sei, coleguinhas, que os entes centrais, dentro deles, nós temos o quê? Órgãos públicos. Gente, cuidado porque os órgãos públicos, eles são meros centros de competência que são criados por lei. Buscando o quê? Buscando a especialização da administração pública. Então, um conceito simples para órgãos públicos. São centros de competência que são criados por lei. Buscando o quê, gente? Buscando lá a especialização da administração pública. O que é um órgão público? Centros de competência criados por lei, buscando uma especialização da administração pública. Por exemplo aqui, temos os 3 poderes da União, legal. Temos aqui o Poder Executivo, o Legislativo e o Poder Judiciário. Vamos lá, gente, Qual que é o órgão que chefia o Poder Executivo da União? Presidência da República. Aqui começa a administração direta do Poder Executivo da União. Legal. Por exemplo, subordinado à presidência, temos aqui o Ministério da Justiça. Por exemplo, a ele subordinado, nós temos um outro órgão, o Departamento de Polícia Federal. Temos aqui, por exemplo, o Ministério da Educação. Gente, na verdade, o que é a administração direta do Poder Executivo Federal da União? É a Presidência da República e demais órgãos subordinados. Legal. Só que não se esqueçam do quê, gente? O Legislativo também temos órgãos públicos. Sabemos que o Legislativo Federal ele é bicameral, Congresso Nacional, que representa a atuação conjunta da Câmara dos Deputados e também lá do Senado Federal. Professor, por exemplo, podemos afirmar que o Senado é também um órgão da administração direta? Sim, atipicamente sim. Senado é um órgão da União que integra o poder legislativo. Atividade fim, legislar, mas atipicamente administra. E quando o fizer, iremos tê-lo como órgão da administração direta, atípica do poder legislativo. Por exemplo, temos aqui o Supremo Tribunal Federal, que é um exemplo de órgão do Poder Judiciário da União, Por exemplo, a atividade fim dele, atividade contenciosa, resolver litígios, é o guardião da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal é um órgão jurisdicional. Atividade fim, atividade contenciosa, é o guardião da Constituição. Legal. Atipicamente administra? Sim. E atipicamente, quando administrar, iremos tê-lo como órgão da administração direta, atípica do Poder Judiciário da União. Eu concordo com você. Os órgãos que normalmente administram são órgãos do Poder Executivo, que nasceram para isso. Só que não se esqueçam também da administração atípica dos órgãos dos demais poderes. Legal? Muito bem. E temos, inclusive, colegas, aqueles órgãos que não integram nenhum poder. Temos aqui o Ministério Público da União, que é um órgão independente, que não integra nenhum poder, que é o tema aqui de nossa aula de hoje, órgão independente. Temos aqui também, gente, o Tribunal de Contas da União, que é um órgão independente, que não integra nenhum poder. Temos aqui a Defensoria Pública da União, que é também um órgão independente, que não integra nenhum poder. Calma lá então, professor. O órgão público, ele é um centro de competências, que é criado por lei. Legal. Buscando a especialização da administração pública.
Por exemplo, o presidente da República, o Bolsonaro, ele poderia criar um órgão por decreto, ato infralegal? Não. Órgão público é criado por uma lei formal, lei que passa por um processo legislativo. Tudo bem, criação de órgão por lei. Mas ele poderia extingui-lo por um ato infralegal, por um decreto? Não. Princípio do paralelismo das formas. Lei cria órgão, lei extingue órgão. Tanto que o Bolsonaro, ele extinguiu o ano passado por um decreto, por um ato infralegal, alguns conselhos, que eram órgãos públicos, que são órgãos públicos federais, que eram compostos também por membros da sociedade civil. Ele extinguiu por decreto, o Supremo Tribunal Federal falou que não, que era inconstitucional, porque órgão público só pode ser criado ou extinto por lei, não basta lá uma simples canetada, um decreto do presidente da República. Legal? Muito bem. Outro ponto importante, o órgão público, você sabe que não tem personalidade jurídica própria. Órgão público não é pessoa jurídica. Eu não posso propor uma ação contra órgão, o órgão público não tem patrimônio próprio, o órgão público não celebra contrato. Por exemplo, eu fui atropelado por uma viatura do Departamento de Polícia Federal, que era uma indenização. Contrato um bom advogado, ele irá propor uma ação contra a União e não contra o órgão, porque o órgão não é pessoa jurídica, não pode figurar como réu numa ação judicial. Venci uma licitação para fornecer, por exemplo, laptops para o Senado. Eu não celebro o contrato com o Senado, celebro o contrato com a União, porque o Senado é um órgão, ele não tem personalidade jurídica própria. Legal, gente? O veículo oficial que conduz lá o Gilmar Mendes, por exemplo, do Supremo, não é um bem do Supremo Tribunal Federal, é um bem móvel da União. Órgão público não é pessoa jurídica, a União é, por exemplo. Legal. Mas, professora, minha tia rica, é servidora do Senado. Minha tia rica é servidora da administração pública do Senado. Ela falou que o Senado ele tem CNPJ. O que é o CNPJ? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Não quer dizer nada por quê, gente? A Receita, ela diz o seguinte, que alguns órgãos são gestor de orçamento. E órgão gestor de orçamento tem um CNPJ, apenas para fins o quê? Contábeis. Então pode gabaritar. O órgão público nunca terá personalidade jurídica. O órgão que tem CNPJ é para fins contábeis apenas, não quer dizer que ele seja uma pessoa jurídica apenas para gerir orçamento. Agora, muito cuidado. Órgão independente. O que são órgãos independentes? São aqueles que estão no topo do organograma, que têm previsão constitucional, não são subordinados a ninguém. Esses caras têm no máximo o quê? Capacidade jurídica. Em algumas situações podem propor ações em nome próprio. Quando? Para defenderem as suas prerrogativas ou para exercerem as suas funções institucionais. Vou repetir. O órgão independente, ele tem uma vantagem que os demais não têm. Ele tem no máximo o quê? Capacidade jurídica. Em algumas situações, ele pode propor ações judiciais em nome próprio. Quando, professor? Quando? Para exercer as suas funções institucionais e também para defender as suas prerrogativas. E o que são órgãos independentes que podem propor ações judiciais em nome próprio? Os do topo do organograma. Não são a ninguém subordinados e têm previsão constitucional. Por exemplo, aqui, na esfera federal, quais são os órgãos independentes que podem propor ações judiciais em nome próprio, que tem lá a tal da capacidade jurídica? A Presidência da República, órgão independente, casas legislativas, os tribunais superiores, STF, STJ, TSE, STM, TST, esses caras têm sim capacidade jurídica. Ministério Público da União, órgão independente, Tribunal de Contas da União e a Defensoria Pública da União também é órgão independente. Mais uma vez, professor, o órgão independente ele pode propor ação em nome próprio quando mesmo para exercer as suas funções institucionais ou para defender as suas prerrogativas. Por exemplo, qual que é a função institucional da Defensoria Pública da União? Defender juridicamente os necessitados. Quando a Defensoria Pública da União ela atua para exercer essa função, ela mesma irá propor ação judicial. Ok? Legal. Outro exemplo aqui, esses tempos aí, gente, o Supremo Tribunal Federal, o que ele autorizou? O cumprimento de um mandado de busca e apreensão no Senado. O que o Davi Alcolumbre disse à época? Estão invadindo uma competência do Senado Federal, há um desrespeito aqui à separação dos poderes.
Então, para defender uma prerrogativa que na visão dele foi afrontada, o próprio Senado impetrou mandado de segurança. Beleza? Isso cai em prova? Cai sim, gente, ó. Olha a questão de prova que eu preparei para vocês. CESP, ó. Por não possuírem personalidade jurídica, né, começou bem, os órgãos não podem figurar no polo ativo da ação do mandado de segurança. Errado porque órgão independente pode, quando, teacher mesmo? Para exercer as suas funções institucionais ou também para defender as suas prerrogativas. Beleza? Paro por aqui, gente, ó. Beijo no coração, fiquem em casa e até o próximo vídeo. Valeu!